Então, vamos lá. Estamos gravando, oficialmente gravando. E vamos começar agora o estudo de caso da N. Deixa eu só conseguir compartilhar aqui do jeito certo. Então, vamos lá. Vamos trabalhar com a Anne Shirley Cuthbert, com TCC quentinha. Então, como é que vai ser esse encontro, né? O que vocês podem esperar aqui? Primeiro, eu vou falar quem sou eu e como é que eu construí esse caso, tá? Em relação à metodologia e tudo mais, para todo mundo andar na mesma página. Depois, a gente vai falar sobre as entrevistas iniciais. Vou apresentar uma conceituação, que para mim fez sentido, mas eu quero ver a opinião de vocês. E intervenções possíveis. No final, nós vamos construir juntos as conclusões, tá bom? Que assim, é metodologia ativa, né, gente? Tem que ter alguma coisa com vocês. Então, essa sou eu, psicóloga, mestre em saúde mental, especialista em TCC, sou formada em terapia do esquema. Ih, saiu errado. Terapeuta cognitiva certificada pela FBTC. Hoje, eu sou membro da atual diretoria da ATC Rio, diretora da ação cognitiva. Tá? Eu sou a psicóloga da N e eu trabalho com TCC quentinha. Foi um desafio trabalhar com TCC nesse caso, tá? No final, eu vou contar por quê. Como é que eu construí? Para a gente trabalhar com caso clínico, a gente tem que fazer um recorte da história para a gente conseguir visualizar qual o motivo que a pessoa está procurando pela terapia, né? A gente tem que entrar é uma coisa mais imaginativa e mais lúdica. Então, assim, eu recortei tudo da primeira temporada, usei alguns episódios, é uma temporada curta, ela é mais curta do que as outras duas, então eu acho que eu usei uns 4 ou 5 episódios. Então, a galera que só assistiu os primeiros, fique tranquila, tá? E aí, depois que eu vou... O motivo da procura vai estar até o episódio 2. Vai ser no episódio 2 que ela vai me procurar, tá? Mas depois a gente vai continuar conversando sobre os fatos da série como coisas que a gente trabalhava nas sessões, tá bom? Então, nas entrevistas iniciais... eu preparei um texto melhor, mas eu tive que recortar para botar aqui. Então, vamos lá. Quem me procurou não foi a Anne, foi a Marila, né, que é a tutora da Anne. Ela tem 60 e poucos anos, solteira, mora com o irmão Matthew em Avalia, né, uma cidadezinha bem interiorana, bem pequenininha. Ela nunca se casou e nem teve filhos, e aí eles decidiram adotar um menino porque o Matthew está com um problema no coração e ela está preocupada, então precisavam de alguém para fazer os serviços pesados, né? Só que quem chegou na casa deles foi uma menina magrinha, feia, falante pra caramba, muito imaginativa, que é a Anne. A Marila contou que no começo ela queria devolver a Anne para o orfanato porque era um erro e isso tinha que ser consertado. Mas ela acabou voltando atrás de uma maneira que ela mesma não entendeu muito bem. Perguntei o que a fez mudar de ideia. Ela contou que ela, a Anne passou a noite na casa dela, né? Ela tentou não chegar muito perto porque ela tinha que consertar esse erro. E aí ela foi levar na casa da senhora... Peraí, gente, estou tendo que admitir galera ainda. Da senhora Spencer, que foi quem trouxe a Anne do orfanato. Ela queria devolver. Então, elas viajaram, né? E no caminho, ela se interessou e começou a perguntar sobre a história de Anne. E a Anne, né? E aí a Marilla ficou super comovida. Quando chegou lá, ela decidiu que, de repente, né, assim, a Anne não precisava ser devolvida, porque a Spencer tinha uma vizinha que tinha muitos filhos e que poderia precisar de ajuda. Então, a Marilla foi até a casa dessa senhora com a Anne, viu a menina ficar muito assustada, né? Muito calada. Ela viu o lugar, era um lugar muito ruim, né? E aí ela meio que impulsivamente disse que ainda não tinha decidido,
que a Anne ia passar por um período de teste, e aí se ela não desse notícias, é porque a Anne ficou com eles lá em Green Gables. A Marilla disse que na hora ficou meio atônita ao perceber que ela mesma teve esse movimento, mas ela acabou se deixando levar, porque a Anne estava muito afim de voltar para a casa dela, estava querendo se mostrar muito útil, e isso era importante, e o Matthew já tinha se apegado. Então ela meio que permitiu. Foi assim que ela contou para mim. Eu perguntei, né, o que a Marilla estava buscando na terapia, porque ela chegou me contando que uma menina chegou na casa dela, que era um erro e tudo mais, mas não tinha me dito o que ela estava fazendo ali. E aí ela disse que estava morrendo de medo porque não sabe criar uma criança. A Anne tem 13 anos, mas ainda é nova, né? E a Marilla não tem nenhuma experiência, ela não foi mãe, ela não criou irmãos muito mais novos, né? E falou que tinha muito medo de ser nociva a Anne, que ainda não conhece bem a menina, que não sabe se pode confiar nela e que precisa de suporte para poder entendê-la, né? Ela disse também que a Anne era muito esquisita, falava muitas palavras difíceis, vivia imaginando e no mundo da imaginação, que vira e mexe ela entrava no quarto da menina, via uma bagunça, a menina brincando de princesa, e que isso para ela era uma coisa assim muito diferente da forma como ela foi criada, né? Tudo para ela é muito mais objetivo e lidar com uma menina assim era desafiador, né? Que ela não sabia se a menina era muito normal também. E aí ela falou que o objetivo era que eu atendesse a Anne para poder ajudar a menina a se adaptar e dar suporte para a própria Marilla em relação a como ela se tornaria uma cuidadora, por causa desse medo dela, né? E aí eu achei esse medo esquisito e perguntei se ela já tinha se achado nociva a Anne. E a Marilla disse que sim, que recentemente disse que foi por causa disso, de um fato que aconteceu, que ela me procurou. Ela tinha pedido para a Anne guardar um broche, mas ele havia sumido. Ela, né, a Anne ficou brincando com o broche, né? Mas o broche sumiu. E a Marilla falou que a Anne tinha roubado esse broche. Foi no quarto da menina tirar satisfações, forçou uma confissão. A Anne disse que não tinha roubado nada, mas confessou que tinha perdido esse broche. E a Marilla contou que isso não engoliu isso, não. Né? No dia seguinte, ela estava ainda muito chateada, mandou a Anne embora, sozinha, né? Só que, pouco tempo depois, ela foi olhar numa poltrona e achou o broche ali escondidinho, percebeu que tinha cometido uma injustiça e mandou o Matthew ir atrás de Anne, assim, desesperadamente. E era uma viagem longa, né? Tudo poderia acontecer no meio do caminho. Marilla ficou muito culpada, se sentindo muito ansiosa, chorou muito quando contou para mim que os dois passaram por maus bocados por causa dela, né? E enquanto eles estavam lá viajando, o Matthew quase morreu, ela estava em casa assando bolinhos para poder tolerar aí esse mix de emoções difíceis que ela estava tendo. Só que aí a Marilla me contou que ela estava muito perdida, porque a Anne voltou e a Marilla não conseguiu esboçar nenhuma emoção agradável. Né? Ela estava muito aliviada, mas tudo que saía dela era meio ríspido. E ela mesma não estava entendendo por quê e nem sabia fazer diferente disso. E aí, assim, ouvindo isso, né, eu sugeri para ela o seguinte: que a gente fizesse sessões semanais com a Anne, para poder realmente conhecê-la melhor e tudo mais, porque a gente não sabe onde a Marilla está pisando, né? Então é realmente importante esse tempo com a menina. E encontros quinzenais com a Marilla para devolutiva e orientação de pais. Eu quis fazer esse espaço curtinho, né, com a Marilla, porque ela estava muito ansiosa e estava se sentindo muito perdida. E eu achei que para ela seria importante se a gente tivesse esse contato mais próximo, né? E o meu objetivo era a longo prazo trazer ou a Marilla para as sessões da Anne ou a Anne para as sessões com a Marilla, para que elas começassem a não precisar tanto de mim como mediadora, né? O meu objetivo era que elas conseguissem formar uma família.
É assim, eu ainda vou conhecer a Anne, mas eu entendi que Marilla estava disposta a acolher a menina, apesar de né, todo esse mix de emoções que essa convivência estava trazendo. Então, é uma órfã, é uma família que quer adotar, então vamos lá. Na semana seguinte, chega para mim a Anne. Ela chegou no consultório meio apreensiva, no começo meio quieta, com semblante meio assustado. Eu me apresentei, fui simpática, perguntei o nome dela e ela me disse que chamava Anne e me pediu para pronunciar a letra E no final. E eu achei isso bem curioso, porque ela não podia ser Anne, ela tinha que ser Anne, né? Ela não sabia o que estava fazendo ali, né? E nem o que era psicoterapia, nunca tinha ouvido falar. Eu expliquei que a Marilla tinha me procurado para que elas pudessem se entender melhor, e para isso eu tinha que conhecer a Anne, né? E ela ficou super, assim, surpresa, meio que sem entender. E eu achei isso curioso, daí eu perguntei o que se passava na cabeça dela, né? E ela disse que não entendia, porque a Marilla parecia não gostar dela, por que ela estava fazendo esse movimento, né? Eu disse para mim que ela sabia que estava sendo testada, e meio emocionada disse que faria daquele jeito, né, declamante dela, né, que ela faria de tudo para permanecer em Green Gables, né? Que ninguém nunca tinha adotado ela como filha. Eu falei que deveria estar sendo um período difícil e reforcei que eu queria conhecê-la melhor. Ela disse que não havia muito o que conhecer, que as histórias da cabeça dela eram muito mais interessantes que a ideia, que a própria história dela. Daí eu achei assim, bom, ela quer me contar as histórias que ela inventa, vamos ouvir essas histórias, até para ela se sentir mais conectada a mim, né? Eu perguntei se ela gostava, né, de criar essas histórias, ela disse que sim, que imaginar era uma das coisas mais legais da vida dela, né? Que sem a imaginação ela estava frita. Galera, eu vou pedir só para fechar o microfone, por favor. Então, eu pedi para ela me contar sobre o que ela costumava imaginar. E ela contou, assim, cheia de firulas, daquele jeito dramático, meio declamante, né? Que ela se imagina como a princesa Cordélia, que mora no alto de uma torre de pedra, num reino bem distante. Enquanto contava, ela sorria, usava palavras difíceis como extasiada, gloriosa, exultante, esplêndido, num tom de voz assim muito poético. E chegou. Peraí, gente, eu queria. Eu tô com tela cheia, não consigo ver vocês, mas eu queria, por favor, que vocês fechassem os microfones. Bom, então ela chegou assim a levantar e rodopiar como se ela fosse a própria princesa, né? Eu comentei que ela gostava de usar palavras difíceis e ela respondeu que as pessoas costumam rir disso, mas que ideias grandes precisam ser expressas com grandes palavras. Eu sorri para ela, disse que realmente essa história era digna de grandes palavras, que era uma história incrível, e perguntei com que frequência ela se imaginava assim, né? E ela, sorrindo, disse que muitas vezes por dia brincava de Princesa Cordélia. Eu perguntei, poxa, isso deve ser legal para você, né? Mas por que você fica tanto tempo no reino da imaginação? E ela disse que sem a imaginação dela, a vida seria uma agonia, o que me tocou muito, né? Porque eu já sei que ela é órfã, eu já sei que ela veio de um orfanato, que ela chegou em Green Gables por engano, né? Ela cheia de expectativa e a família com muito pé atrás. E eu fiquei imaginando, nossa, o que essa menina não passou na vida, né? Para viver tanto assim no mundo da imaginação. Mas ela imediatamente sorriu e mudou de assunto. Voltou para um estado animado, né? Daquele jeito sorridente dela. Eu disse que gostei muito da Princesa Cordélia, mas que também estou interessada demais na menina Anne. Ela ficou com os olhos marejados e disse que ninguém nunca se interessou pela história dela e que não havia nada de bom para contar. Então contou que os pais dela eram Walter e Bertha Shirley. Eles eram muito pobres e morreram de febre quando ela tinha só 3 meses de idade. Ela foi para o orfanato pequenininha, viveu boa parte da vida dela lá, até que ela chegou numa certa idade e foi servir como criada à senhora Raymond, que tinha vários filhos, e a Anne ficava o dia inteiro cuidando de criança,
sem ser parte da família, né? Só como criada mesmo. Ao falar sobre esse período, ela parecia séria e até mesmo sombria. Perguntei como ela se sentia ao falar da família Raymond e ela olhou para mim séria, baixou a cabeça e ficou calada. Eu vi que esse assunto era difícil para ela e decidi explorar mais sobre isso em outro momento, deixar ela mais à vontade nessa entrevista inicial. Aí eu decidi explorar o que ela estava achando, né, de Green Gables, da Marilla, do Matthew, né, enfim. E ela disse que o lugar era muito auspicioso, que ela gostava de tudo, dos cavalos, do cheiro do local, da cerejeira, que a casa era ótima, né, enfim, ela estava encantada com a paisagem, com o lago. Contou ter grande afinidade com o Matthew e que percebeu isso assim que o viu. E o que mais gosta nele é que eles se comunicam com o olhar, que ele permite que ela fale o quanto ela quiser, o que é inédito na vida dela, e que ele também parece gostar dela. Né? Já em relação a Marilla, ela não sabe muito bem o que pensar. Diz que às vezes ela tem atitudes benevolentes, como fazer o vestido para ela, não permitir que ela fosse morar lá na casa da senhora Blewett, né, e trazer ela de volta para Green Gables, a ensinar a rezar. Mas também tem comportamentos que deixam a Anne muito confusa. Tipo, vira e mexe, ela olha para a Anne com desconfiança ou acusa a Anne de algum furto, trata a Anne de forma rude, né? Não precisava ser tão rude. E também já fez a Anne se desculpar, mesmo sem a Anne estar errada, né? O que também foi uma situação bem curiosa e que a Anne acabou tirando de letra. Que ela é uma menininha realmente muito esperta. Aí a Anne virou para mim e disse que tinha mais uma pessoa que ela queria que eu soubesse que existe, né? E disse que fez uma amiga, que é a Diana, e que elas são almas gêmeas. Eu perguntei como elas se conheceram e a Anne disse que foi mágico. Ela disse que estava com muito medo de ir até a casa da Diana, né? Que ela foi convidada junto com o Cuthbert. E era uma família assim mais pomposa, né? Mais tradicional. E ela, assim, ela tinha experiências negativas com a amizade e achou que não iriam gostar dela. Né? Que geralmente outras meninas não a aceitavam e achavam ela estranha, que às vezes eram mais com ela. Mas, para surpresa dela, a Diana adorou ouvir suas histórias e chegaram a prometer serem amigas para a vida toda. E a Anne disse que já amava a Diana. Isso me chamou muita atenção, porque me pareceu que a Anne estava muito ansiosa por conexões, né? Assim, logo de cara, ela já estava assim, tão conectada com a Diana. E aí, eu continuei, né? Estava pensando tudo isso, mas continuei. E olha só o que ela fez. Eu disse que ficava feliz por saber que ela já tinha uma amiga. Ela disse que também me considerava uma grande amiga, porque nenhum adulto jamais se interessou pela história dela como eu. Disse que queria ser minha amiga para a vida toda. Né? Eu sorri, lhe estendi a mão e disse que eu realmente estava encantada por ela, que não via a hora de conhecer mais das histórias dela, tanto as reais quanto as fictícias, que o meu papel era ajudá-la a se entender e se adaptar em Avaleia e que a gente junto formaria uma equipe. Né? Assim, ela não conhecia muito bem o que era terapia, né? Então, fui por aí. Mas aí a danada me pediu para jurar a amizade eterna. E eu fiquei numa sinuca de bico. Daí eu propus adaptar o juramento, porque, nossa, eu tenho que tomar cuidado, né? Se eu falar qualquer coisa, ela vai se sentir rejeitada. O que não vai ser nada legal, porque eu já vi que ela é muito sensível a isso. Mas se eu jurar amizade eterna, eu vou estar saindo do meu papel. Não, não é bem isso. Então eu adaptei. Eu jurei que eu, como psicóloga, prometi acompanhar o desenvolvimento dela, visando sempre o bem-estar dela, que o tempo que nós passarmos juntas vai ser sempre de muita troca, afeto e respeito. Jurei usar a ciência psicológica a favor da adaptação dela e que, como adulta, eu tinha a função de cuidar dos interesses dela e explicar aquilo que ela ainda não entendia. Ela me abraçou e chorou muito. Eu disse que alguns dos nossos encontros seriam divertidos e que outros poderiam ser difíceis, porque a gente ia falar sobre histórias complicadas, histórias da vida real dela, né? Porém, ela podia ter certeza que eu estaria sempre do lado dela e qualquer coisa que eu propusesse,
era com a intenção de ajudar. Como tarefa de casa, eu pedi para ela me dizer 3 coisas que ela gostava em si mesma e 3 coisas que ela não gostava. E aí ela me respondeu a tarefa assim na hora, não quis nem levar para casa. Ela disse que gostava da imaginação dela, da inteligência e da forma como conseguia lidar com as adversidades, mas não gostava do cabelo ruivo, de ser magra, e ela se achava feia e também não gostava disso. A gente combinou que a gente conversaria mais sobre isso na próxima sessão. E aí, na sessão seguinte, ela me contou sobre o passado dela de maus tratos com o Raymond, né? Que o senhor Raymond morreu de um ataque cardíaco enquanto batia nela, né? Contou das situações de humilhação no orfanato, que as meninas foram muito mais e que prenderam ela num lugar inacessível e botaram um rato em cima da cabeça dela, chamaram ela de rata, né? Enfim, que ela ficou arrasada e que o rato estava morto ainda, né? Então, tadinho, mais uma vida se foi, né? Enfim, ela estava arrasada. Disse que às vezes era inundada por memórias e que só paralisava. Fizemos a linha do tempo dela e ela percebeu que sempre paralisava quando alguma coisa familiar a essas situações mais traumáticas acontecia no presente. Sempre tinha um link, né? Algo muito, muito familiar, né? Entre o presente e o passado, dava essa paralisadinha, e que isso aconteceu quando ela chegou em Green Gables e viu que ela seria devolvida, né? Contou que sempre precisava se mostrar útil para ser aceita nos lugares, mas que por ser feia e ruiva não esperava ser amada. Que Matthew e Diana são bênçãos na vida dela, pois parecem gostar dela independente de qualquer coisa. O sonho dela é ser amada, aceita e importante, como a princesa Cordélia. Disse que aprendeu a se comunicar de forma muito eloquente para lidar com a adversidade, que seria capaz de vender qualquer coisa, trabalhar duro para ajudar quem ama ou para ela mesma sobreviver. E que, como dito antes, a imaginação a salvava de uma vida agonizante. Que se ela acreditar firmemente que pode ter algum prazer, consegue sentir isso mesmo em situações difíceis. E que buscar o lado bom em tudo era muito importante para conseguir isso. Ela né, assim, foi uma sessão mais densa, porque a gente fez a linha do tempo, e aí várias coisas sobre o funcionamento dela ficaram bem marcadas. E aí, no finalzinho, ela me contou, né, que essa semana ela ia ter um piquenique, que ela encontraria a Diana, que ela estava super animada, e que na semana que vem ela vai me contar como é que foi esse piquenique. E aí, eu já tinha dados suficientes para montar uma primeira conceituação do caso, né? Aquela conceituação inicialzinha, um esbocinho. E como é que ficou? Ela me contou as situações, mas eu não botei lá no relato de caso não, porque senão ia ficar muito grande, muito monótono. Então, aqui eu peguei as situações que ela tinha me contado, tá? Então, a primeira situação que ela me trouxe foi na primeira manhã que ela estava em Green Gables, tomando café antes de ir embora, porque ela seria devolvida. E o Matthew disse que ia contratar um menino, né? E aí, na cabeça dela, veio o pensamento de que é a minha chance, né? E aí, eu, verificando o significado, encontrei isso daqui, ó. Se eu for útil, posso ser aceita. E aí, ela estava ansiosa, né? Assim, ansiosa, não aquela ansiedade gostosa, não. Era uma ansiedade do tipo de ameaça, mas ao mesmo tempo empolgada. E o comportamento dela foi levantar rápido da mesa, recolhendo a louça para lavar, dizendo que é capaz de fazer qualquer coisa, capaz de fazer de tudo para ajudar. Só que aí, na sequência, quando ela me contou, ela contou tudo embolado e eu dividi em 2 situações. Só que, enquanto ela estava levando essas coisas para a pia, ali a Marilla disse que aquela ideia era uma ideia muito ruim, que não se pode criar uma família, que parente é só de sangue. E aí veio uma imagem na cabeça dela, dessas que paralisam ela, né? Da senhora Raymond rejeitando-a depois da morte do marido, oferecendo a outra pessoa que também rejeitava ela, e ela se oferecia, dizia que faria qualquer coisa que poderia ser muito útil, mas a resposta foi que não, porque ela não era da família, né? E
explorando, né, junto com ela, a partir da flecha descendente, o significado que a gente encontrou foi que ela era indesejada e que ela não tinha lugar no mundo. A emoção foi tristeza e o comportamento foi deixar os talheres caírem no chão, meio atônita, e rapidamente disse que nada tinha se quebrado, e que os Cuthbert agora tinham um motivo para não quererem ela mais, né? Porque ela tinha ali deixado as coisas caírem. E mais uma situação aqui para embasar a nossa conceituação foi quando, depois, né, da Marilla acusá-la, ela ir embora e o Matthew trazer ela de volta, né? Quando ela estava voltando com ele, já feliz, porque ele disse que ela era filha dele para um estranho, ela se sentiu super conectada, fez a viagem toda feliz. Ela chegou, desceu do cavalo, cumprimentou a Marilla cheia de expectativa, né? Esperando ali um pedido de desculpas, uma reparação, mas foi mandada entrar e se trocar de uma forma muito seca. E aí, na hora, ela pensou, ela não gosta de mim. E o significado foi, eu sou indesejada. A emoção foi decepção e tristeza, e o comportamento foi obedecer docilmente. E aí, gente, né, assim, quando a gente pega 3 situações recentes, a gente faz a conceituação transversal, né, que é aquela que a gente pega como se fossem momentos, né? A gente pega um raio-x, uma foto de um momento. Agora a gente vai ver como é que isso tem a ver com todas as experiências dela, as aprendizagens dela ao longo da vida, que fala mais do sistema de crenças e tudo mais, que é o que a gente chama de conceituação horizontal. Então, como a Anne é uma adolescente, ela tem só 13 anos, então as crenças dela ainda não estão formadas, né? E ainda tem muitos fatores ali acontecendo nesse momento da vida dela que podem ajudar ou aliviar a formação de crenças. Então, eu vou considerar aqui fatores precipitantes, né, que fazem com que ela tenha algumas crenças em formação e algumas estratégias já bem consolidadas, né? Ela é órfã desde os 3 meses, passou a primeira parte da infância toda num orfanato. Quando teve idade suficiente, serviu como criada à família Hammond, onde sofreu maus tratos por um bom tempo, né? De volta ao orfanato, ela foi hostilizada e humilhada pelas outras meninas por conta da sua imaginação fértil e o jeito mais poético e excêntrico de ser. Daí ela foi enviada à família Cuthbert, onde ela esperava ser adotada como filha, porque foi prometido isso a ela. Mas ela se sentiu rejeitada porque os irmãos queriam um menino e não uma menina. E de lá para cá, né, isso já é bem recente em relação à procura dela por terapia, mas de lá para cá ela já foi ameaçada a voltar para o orfanato 2 vezes. Então, é muita rejeição, né? Das crenças que ela tem em formação, as crenças centrais, o que eu identifiquei. Sou indesejada, e isso bate tanto com desamor, como com desvalor, como com desamparo. Ela tem isso é muito forte nela, né? Então, sou indesejada, logo não sou digna de amor, logo não tenho valor, logo vou ser sempre abandonada ou rejeitada, né? O mundo é bonito, mas as pessoas são hostis e o meu futuro é incerto. Das crenças intermediárias, ser indesejada é horrível. Se eu for útil, não me rejeitarão. Se eu não for, serei rejeitada. Se eu acreditar firmemente, posso desfrutar de prazer mesmo em situações ruins. Se não, eu vou sentir o peso da rejeição. Se eu for agradável e obediente, não me rejeitarão e posso até conseguir coisas. Mas se eu não fizer isso, eu vou ser rejeitada. Se eu não desejar o que eu acho que não posso ter, isso não vai me doer. Mas se eu criar expectativas, eu vou sofrer. Se eu permitir invalidação das minhas emoções, vou desaparecer, né? Porque uma das coisas que é bem positiva nela é que ela, quando está com uma emoção intensa, ela não permite ser invalidada, né? E as regras que ela tem? Tenho que ser útil, agradável e obediente, tenho que usar a minha imaginação e tenho que defender as minhas emoções. Ela tem bastante crenças intermediárias, porque essa menininha tem muitas estratégias. Já nessa idade, ela tem muitas estratégias.
tanto hipercompensatórias quanto evitativas. E aí, assim, as estratégias às vezes são disfuncionais porque reforçam as crenças, mas vocês vão ver que muitas delas realmente ajudaram a Anne a desenvolver habilidades que são muito positivas, né? Então, proatividade, né? Porque ela não nega trabalho e até se oferece para trabalhar, né? Mas isso geralmente está em função dessa necessidade de ser útil, né? Usar as habilidades sociais dela para ser agradável e para resolver problemas, também ligado a ser útil, né? E a danada tem muita habilidade social, ela tem uma lábia assim, né? Junto com a imaginação dela, a eloquência, ela é muito boa nisso. E ela tem uma coisa assim de que nem ela fez com a Diana, ela fez comigo, né? Assim, ela se vê ali como abertura para criar uma conexão, ela pede, ela anseia por essa conexão, e algumas pessoas podem se assustar, né? Eu fiquei na dúvida se isso é uma coisa hipercompensatória para ela garantir a conexão, tipo assim, vamos jurar a amizade eterna, né? Tipo assim, vamos garantir que isso daqui nunca mais vai se quebrar, né? Ou se é uma coisa não tão... Porque, assim, o problema da hipercompensação é que ela só existe porque a crença central existe, né? Se ela não acreditasse que ela seria rejeitada e que nunca seria amada, talvez ela não precisasse ser tão útil, talvez ela não precisasse garantir tão fortemente essas conexões. Então, nesse sentido, essa busca por conexões ela pode ser ruim, porque ela é muito acelerada, né? Ela é hipercompensatória, ela é exagerada. Mas, de uma forma geral, se não fosse tão intenso, não seria problemático, né? Ela também tem estratégias evitativas, né? Por exemplo, ela suprime os pensamentos e as emoções contemplando e buscando a beleza em todas as coisas, mesmo em situações horríveis, tipo ficar buscando a gaivota, ficar buscando a rosa, né? Fica buscando a joaninha, fica ali uma atenção super focada, vendo tudo de bonito para não sentir. E a mesma coisa em relação às fantasias de princesa dela. Às vezes ela só está brincando, mas às vezes ela usa essas fantasias como uma forma de fugir de uma realidade muito ruim, né? E aí é aquela coisa. O problema não é o comportamento. O problema é para que serve esse comportamento? Qual é a função desse comportamento? Todas essas coisas, se não estiverem em função de uma crença central, elas não são problemáticas. Mas se a função disso for evitar ou hipercompensar uma crença dolorosa, então vai acabar reforçando essa crença. E aí vira um problema. E a Anne é muito jovem. A gente quer que essas crenças não se enrijeçam. A gente quer que elas, né, assim, façam parte da história de vida dela, mas que não determinem a forma como ela vai se sentir no mundo, né, e tudo mais. Galera, eu vou pedir para, por favor, desligarem o microfone. Eu acho que eu vou ter que... Pronto. Vamos lá. Agora a gente vai, né? Assim, eu fiz 2 sessões com a Anne, consegui montar ali um esboço da conceituação dela, e aí chegou a hora de eu conversar com a Marila de volta, né? Até porque a Marila estava super ansiosa, mais ansiosa do que a Anne. Então, eu não sei até que ponto essa terapia é para a Anne, até que ponto ela é para a Marila, mas é válida de qualquer forma. E aí quando encontrei a Marila de novo, expliquei melhor o modelo cognitivo, que no primeiro encontro eu fiz uma explicação um pouco mais rasa. E a Anne tinha me consentido, né? Eu expliquei para ela como é que era a questão do sigilo, né? E tudo mais, que enquanto menor de idade eu iria conversar com a Marila, queria saber com ela quais eram os limites dela, né? E sempre pediria autorização em relação ao que eu queria contar para a Marila. E quando ela não me desse autorização, eu iria explicar por que aquilo era importante e tudo mais. Ela deixou eu mostrar o material que eu fiz para a Marila. Ela deixou eu falar tudo para a Marila, porque ela queria ser entendida, né? E a Marila, quando viu, se comoveu.
Ela disse que estava menos resistente e se apegando um pouco mais à menina, mas que ainda não se aproximaram muito porque a Marilla não consegue demonstrar emoções. Ela disse que até agora não pediu desculpas a Anne pela acusação que ela tinha feito do broche, né? Ela estava ali só observando, né? Mas ela já estava decidida a ficar com a Anne quando ela veio para mim, né? E aí eu conversei com ela sobre adoção tardia. E eu mostrei um trabalho para ela que alguns colegas brilhantes que eu tenho fizeram com um casal homoafetivo que tinha adotado um casal de crianças, né? Que eu já já vou mostrar para vocês. Ela se comoveu muito e aí a gente conversou como o caso dela era diferente desse caso que os meus colegas trataram, mas eu perguntei se ela tinha vontade de fazer alguma coisa simbólica para a Anne, para a família, e ela aceitou. Agora eu vou mostrar para vocês o que é esse trabalho, né? Que os meus colegas fizeram. Os meus colegas são, deixa eu até ler aqui para não errar o nome, que eu já não lembro o grupo. É um trabalho que foi feito no curso de formação em TCC da turma 1 e que o nome não está aqui no material que eles me mandaram, mas eu vou chutar, tá? Acho que Cristina está aqui com a gente e aí ela pode me corrigir. Mas eu acho que todos os colegas são Cristina Sisto, Márcia Bruno, eu acho que Isadora Berenguer. Isadora está aí, que eu vi ela entrando. Sim. E o Pedro. Pedro. E Não, o ainda Pedro. tem a Priscila também. E a Priscila. E a Priscila. Isso aí. Eles são brilhantes. Eles fizeram um álbum, tá? Que é um álbum para criar uma família. Olha só, Histórias que se cruzam é o nome do álbum. E é um álbum que, no caso deles, foi um casal, o João e o Carlos, que iriam adotar um casal de filhinhos, que são irmãos, né, na vida real. E aí elas foram pedindo a cada sessão para eles começarem a preencher, né? Então, aqui na primeira parte, era para os pais escreverem, né, as frases que eles diziam um para o outro em relação ao desejo de adotar. E essas imagens são todas. Isso daqui é um projeto, gente. Isso daqui não é um álbum verdadeiro, não, só para vocês saberem. Né? Então, a sugestão é que aqui entrasse a foto do casal, sozinho, com todo o preparo de como aqueles filhos estavam sendo planejados, né? Enfim, sobre a questão da não idealização, né? Porque eles sabiam que eram crianças maiorzinhas, assim como no caso da Anne, só que eram crianças menores do que a Anne, porque a Anne é uma adolescente. Aqui eram duas crianças, né? Mas ainda assim, adoção tardia. Aí viria a foto da filhinha, mais velha um pouquinho, de como ela estava antes de chegar. Então, ela vinha nessa situação bem parecida com a Anne, né? Muito xoxa, com essa sensação de abandono, de desamparo, né? A questão de que a pequenininha cuidava do menorzinho. Aí, a página do menininho, que ainda era mais neném, né? Enfim. E aí, ó, como eles chegaram na família, né? Então, a ideia é muito fofo, né? É muito fofo, né? De coisas que eles gostavam de fazer juntos, ó, cafuné. Então, era uma coisa que a cada semana, na terapia, eles iriam aumentando um pouco o álbum, né? E é legal, gente, porque tem, ó, a questão de ter dois pais, como é que é ser filho de dois pais, né? Porque tinha essa variável ainda. E eles criaram ainda aqui, ó, toda uma sugestão de uso, de como usar. Então eu pensei assim, pô, a Marilla pode aproveitar isso com a Anne, né? Mas a Marilla é muito seca, né? Assim, dificilmente ela ia fazer um álbum colorido desse, que é a cara da Anne, mas não é a cara da Marilla, né? Então, vamos voltar aqui. Eu dei a ideia, joguei a ideia para ela disse que gostou da ideia, que se sentia preparada, né, para fazer algum movimento para introduzir a Anne na família mesmo, né? E aí ela foi embora para casa dela.
Aí vamos voltar aqui. Bom, e aí, voltando para as sessões com a Anne, agora não mais nessa fase só de entrevista, já pensando no tratamento, né? Mas eu decidi não fazer aquela coisa de protocolo fechado, não. Eu achei que o caso dela era um caso muito sensível. Ela tinha passado por muitas situações ruins. As coisas, sabe, assim, esses pensamentos, essas crenças, informação, né? E esses pensamentos muito, muito dolorosos, eles não eram coisa da cabeça dela. Muitas vezes as coisas aconteciam daquele jeito mesmo, né? A minha maior preocupação era com a supressão, porque a hipercompensação, como ela era nova e adotiva, né, numa cidadezinha tão pequena em que não tem outro filho adotivo, ainda mais com adoção tardia, eu achei que nesse momento ainda não seria muito problemático, não, mas essa supressão eu precisava acompanhar mais de perto. E aí, na terceira sessão, o que a gente fez? A Anne, assim, ela chegava dominando, né? Agora que ela já sabe que pode confiar em mim, ela chega dominando as sessões. E contou que foi num piquenique, que foi horrível, ela estava triste, que ela foi num piquenique, viu a Diana, mas assim que a Diana se levantou para ir até ela, a mãe dela proibiu, assim, não deixou ela se aproximar. Ela ficou muito sentida com isso, porque ela estava doida para ver a amiga, né? E para piorar, para todo lugar que ela olhava, ela via as pessoas falando sobre ela, né? Isso, com pena, ou os adolescentes zombando dela, chamando de cão sem dono, né? As crianças pequenininhas rodando em torno dela, zombando da condição dela. E aquilo, assim, foi o limite, né? Ela, olhando para aquilo tudo, ela viu que ela não se encaixava ali, que ela era indesejada ali. Estava muito envergonhada, muito triste. Até que ela saiu correndo, né? E foi para o meio do mato. Então, vejam só, aqui com ela, né? Enquanto ela estava me contando, eu estava organizando as coisas aqui na minha prancheta e eu consegui separar situação, pensamento, emoção, comportamento, né? E aí ela continuou contando que, apesar disso ter sido bem ruim, teve uma coisa boa, porque a Marila foi atrás dela e pediu perdão, né? E ela se sentiu muito próxima da Marila, porque elas ficaram um bom tempo sentadas, que a Marila disse várias coisas bonitas sobre ela, né? Ela se sentiu vista, né? Eu até pensei nessa coisa dela falar que o nome dela é N com E no final, é para não ser um nome tão comum, né? Para ela ser lembrada. Ela tem muito essa necessidade de ser lembrada, tanto que ela faz muita questão de memorizar as coisas, dizer que nunca vai se esquecer. Ela tem medo de ser esquecida, e quando a Marila falou isso, né, falou tanta coisa boa para ela ficou muito confortada e extasiada ao mesmo tempo. Ficaram um tempão sentadas no mato, a Anne com a cabeça no ombro da Marila, e a Marila pareceu deixar, assim, a Anne não sentiu nenhum tipo de rejeição. Em casa, ela teve a maior surpresa da vida dela, né, porque ela foi convidada para assinar o livro da família e ela disse que agora ela é a Anne Shirley Cuthbert. Ela faz parte de uma família. E eu fiquei muito feliz, porque eu vi que a Marila ela adotou ali uma estratégia simbólica que nem eu tinha sugerido a ela. Eu, né, a psicóloga que muda a vida da personagem. Mas e eu fiquei muito feliz, porque a estratégia funcionou e a Marila fez de um jeito que ficava confortável para ela, e para a Anne também foi assim maravilhoso, né? Daí eu peguei isso tudo que a Anne me contou, como eu já tinha deixado tudo organizado, né? Eu fui mostrando para ela o modelo cognitivo, a gente conseguiu pegar algumas situações para diferenciar a situação, pensamento, emoção e comportamento. Eu mostrei para ela um esboço da conceituação e ela mesma, né, assim, eu fui montando com ela, fui mostrando com tudo que ela já tinha me dito, e ela começou a lapidar, a botar as coisas com as palavrinhas dela, né, me ensinar as coisas que eu tinha entendido errado, enfim.
E ela disse que apesar de tudo tá... Eu disse, né? Eu falei para ela que apesar de estar tudo indo muito bem e eu desejar que continue assim, eu preciso que ela entenda que por conta de, né, assim, todos nós temos botõezinhos emocionais, né? Que quando as coisas vão bem, esses botõezinhos ficam quietinhos e a gente se sente bem. Mas quando alguma coisa acontece que aperta esse botãozinho, a gente sente como se aquilo fosse verdade verdadeira, que foi o que aconteceu com ela no piquenique. E ela super entendeu, né? Ela falou que provavelmente a gente ia ter muito que conversar na semana que vem, porque ela ia começar a escola e ela adora a escola, ela não teve oportunidade de estudar muito tempo, só no orfanato, mas que, assim, ela estava bastante apreensiva em relação a se ela ia dar conta do conteúdo, se as outras crianças iam gostar dela, porque é sempre muito difícil para ela entrar num lugar novo. Então, a gente já viu que os botõezinhos dela iam ser acionados, né? E aí, gente, chegou a quarta sessão e eu fiquei, assim, arrasada. Primeiro porque a Anne sempre chegou até antes do horário e dessa vez ela estava muito atrasada. Ela estava diferente, toda voada, não prestava atenção em mim, pegava qualquer coisinha que passasse assim na frente dela, tipo um mosquitinho, e aí ela ficava olhando o mosquitinho, né? Enfim, eu tentei chamar a atenção dela, mas não funcionou. Até falar sobre a nossa relação, sobre como eu queria me aproximar dela, não funcionou. Ela não abriu brecha. Eu achei aquilo tudo muito esquisito, né? E a única coisa que ela concordou foi ensinar histórias da Princesa Cordélia. E aí ela estava ensinando mesmo, ela não estava contando. Ela pegava a manta no consultório, se enrolava e começava a declamar e a brincar. E parecia que eu nem estava ali, ela não estava me incluindo na brincadeira, não. Né? E eu fiquei só observando, né, enquanto ela brincava, e assim, curiosamente, as histórias eram sempre sobre como a princesa era importante, aceita, amada. Eu pensei, caraca, aconteceu alguma coisa com essa menina, porque eu sei que ela usa fantasia para escapar da agonia, ela me contou, né? E eu sei também como são as pessoas aqui em Avaleia, né? E é bem provável que tenha acontecido alguma coisa muito ruim. Ai, ai, ai. Bom, a próxima sessão vai ser com a Marila. Ela vai me explicar o que que houve. Mas, gente, foi muito rápido. Foi basicamente 2 dias depois que a Anne saiu do consultório, a Marila me ligou e pediu para... Me ligou, sei lá como, porque naquela época não tinha... Tinha telefone? Nem sei, acho que não. Mas ela me ligou, tá? Porque são realidades paralelas. E aí ela pediu para antecipar o nosso encontro, porque ela estava muito preocupada com a Anne também. Ela descobriu que a Anne estava matando aula, que estava apresentando esse comportamento avoado que eu vi, que fica andando em cima de telhadinho, cantando sozinha, sem conversar direito com ninguém. Disse que ela, Marila, né, assim, no primeiro dia de aula tinha sido convidada para um grupo de mães progressistas e que no dia seguinte foram lá retirar o convite por causa de alguma coisa que a Anne tinha feito. E aí a Marila foi investigar. A Anne tinha dito que uma colega de classe tinha tido relações íntimas com o professor, né? Falou alguma coisa sobre o rato de estimação dos homens. Eu entendi que ela estava falando do pênis, algo sobre as mulheres acalmarem os ratos de estimação do pênis, dos homens. Eu fiquei, gente, que papo de maluco. Mas a Marila estava com muita raiva, né? Eu pensei assim, bom, deixa eu dar uma olhada aqui nela, porque ela está aprendendo ainda a lidar com uma adolescente, né? Que cheia de necessidades ainda, com uma história de abandono absurdo. E aí eu perguntei o que passava na cabeça dela. Ela disse que na cabeça dela a Anne era mal educada, inadequada e que por causa dela a Marila também tinha sido retaliada, né? Que isso não era justo, que essa menina talvez não fosse normal, que aquilo ia ser um problema, que ela sabia que essa história de adoção não era boa ideia, enfim. E aí, assim, eu ouvi o que ela tinha a dizer
né, eu falei, né, ela já tinha explicado para ela o modelo cognitivo antes, fui anotando com ela e a gente começou a conversar em tom de questionamento socrático em relação ao que é adequado para uma criança, né? E como alguém, ainda mais uma criança, né? Assim, a Anne tem 13 anos, ela aquele primeiro momento da adolescência, né? Ela não é uma adolescente de 17 anos, ela tem 13, ela ainda tem traços infantis. Né? E o que deve ter acontecido na vida dela para ela se tornar inadequada nesse nível de falar sobre rato de estimação do homem, que a mulher tem que acalmar o rato de estimação do homem, né? E aí a Marila conseguiu flexibilizar um pouco, ainda estava meio chateada, mas enfim, foi para casa, né? Vamos ver o que vai acontecer. E aí lá veio a Anne de novo na semana seguinte, né? Ela chegou de novo atrasada e estranha. Mas aí eu estava decidida, assim, eu já sabia o que tinha acontecido e eu decidi que eu ia botar ela na parede, porque eu falei para vocês, né? Minha preocupação era essa supressão. A hipercompensação, até certo ponto, nesse momento, talvez não fosse tão ruim, mas essa supressão me preocupa, né? E aí eu falei para ela, né? Assim, sentei bem perto dela, pedi para ela olhar para mim. Contei para ela que a Marila tinha me passado toda a situação e como as pessoas ficaram zangadas e excluíram ela. Eu disse que nenhuma criança deveria ver o que ela viu, né? Pedi para ela olhar bem no fundo dos meus olhos e disse que não era culpa dela. Quando eu fiz isso, ela chorou, né? E aí ela me contou que essa situação foi só um desfecho de outras tantas situações que ela tinha suportado naquele dia de aula. Né, que só a Diana foi legal com ela, os meninos humilhavam ela sentia o tempo todo que não se encaixava, porque as meninas, embora tivessem sido educadas e às vezes até interessadas em relação ao que ela tinha a dizer, era sempre com uma desconfiança e tal. Até que ela falou essa coisa em que, quando ela começou a falar, estava todo mundo animado, de repente chamaram ela de rata imunda, né? Que ela não sabia se comportar, que era indesejada, que jamais seria aceita, enfim, aqueles botõezinhos emocionais estavam gritando. E aí a gente falou muito sobre esses botõezinhos emocionais, né? Sobre as crenças dela, né? De como é que acontecia, o que acontecia para essas crenças ficarem tão ativadas, né? E ela disse que a Marila estava pressionando ela para voltar para a escola, né? E agora que ela entendia melhor esses botõezinhos emocionais, né? E que ela estava numa situação complicada, né? Ela já sabia que não era culpa dela, e aí a gente criou uma estratégia a partir da técnica de resolução de problemas para ela poder voltar à ativa, né? E aí, gente, é nesse ponto que a gente está. Eu tive 5 sessões com a Anne, 2 com a Marila, né? Mais a entrevista inicial com a Marila, então eu trouxe para vocês um total de 8 sessões. Então, agora eu quero saber o que a gente pode fazer em termos de considerações do caso. Eu tenho um monte de opiniões sobre esse tratamento. Agora eu quero conversar com vocês. O que vocês acham? Tem alguma dúvida, alguma coisa que vocês não entenderam, alguma coisa que vocês entendem diferente? Para a gente poder alinhar a nossa conceituação e daí a gente vai pensando nessas considerações para o tratamento. Agora eu quero ouvir vocês. Ninguém quer falar? Ninguém acha nada? Todo mundo concorda comigo? Eu tô certa em tudo. Incrível, tô me sentindo inteligentíssima. Só que não, tô me sentindo que tem um monte de gente com vergonha de falar. Eu não tô com vergonha, é só porque eu não vi a série. Então, assim, o que eu sei é o que você me contou. Então, eu acho que eu não tenho tanta propriedade para sair falando. Porque, assim, no caso, eu teria as mesmas informações que você, né? Na vida, se eu fosse ser terapeuta dela também. Mas se você fosse terapeuta dela, se eu te passasse esse caso desse jeito, como é que você iria seguir?
pensando. Para pensar. Enquanto isso, teve gente perguntando aqui, quais foram as técnicas de resolução de problemas para o caso da Anne? Resolução de problemas é uma técnica. É aquela técnica em que a gente identifica um problema, identifica uma meta, faz um brainstorming para a gente poder ver que tipo de alternativa a gente poderia criar, sabendo que pode não acontecer de ter uma solução perfeita, né, para o problema. Depois a gente faz uma triagem, né? A gente avalia essas alternativas, faz uma triagem para poder ver quais são viáveis, quais são inviáveis, e dentre as viáveis, quais são as melhores, quais são as menos melhores, né? Enfim. E daí coloca em prática. Reestruturação cognitiva é outra coisa. A gente usa reestruturação cognitiva quando o problema está na interpretação, né? Está na forma de enxergar. Quando as crenças influenciam muito a forma de enxergar a situação. A resolução de problemas é quando os nossos pensamentos estão ok, a situação é problemática, e aí a gente tem que dar um jeito de resolver. Vocês acham que a Anne precisa mais de reestruturação ou de resolução de problemas? Jess, Oi. resolução de problemas, mas eu não vi a série também, eu fiquei com uma dúvida. Quando diz que a Anne difamou as meninas e com alguma coisa relacionada ao rato, ela difamou em que sentido? Ela falou que alguém fez alguma coisa que não fez, tipo, Sim. algo assim? A menina estava tendo mesmo no mínimo uma paquera com o professor, sabe, uma coisa de encostar a mão na mão, sozinha numa sala, era uma coisa muito inadequada para a época. E ela viu, ela e a Diana viram, né? E a Anne disse para a Diana que aquilo era uma relação íntima. Né? E aí é um mal-entendido gigante em relação ao que é uma relação íntima. E a Anne disse que na casa da senhora Raymond, ela descobriu que ela chamou de rato de estimação do homem, ou pênis, né? Que quando o homem chegava com esse rato muito agitado, a mulher tinha que acalmar o rato. E que isso era uma relação íntima. E ela sugeriu que a menina estava fazendo isso com o professor. Então era realmente uma coisa muito inadequada. Né? Mas ela descobriu isso porque... Termina de falar. Ela descobriu essa coisa, porque ela via na casa dessa família, e era uma família muito hostil, uma família muito rude, o cara era bem abusivo, era alcoólatra, a mulher cheia de filho, não tinha paciência para nada, não tinha privacidade, inclusive. Né? Então ela via. Mas ela chegou em si falando. não foi abusada. Não. Sexualmente, pelo menos, porque não. Assim, foi de outras formas. Não, sexual não tem nenhum indício, pelo menos na primeira temporada não tem nenhum indício. E, assim, ela de repente pedir desculpas, falar que se confundiu, poderia ajudar a solucionar a questão. E eu não sei se comunicação assertiva também, comunicação não violenta, Sim. se a gente, de repente, ela fala como ela se sente, na verdade, primeiro acolher, né, as meninas, as amigas que ficaram chateadas porque se sentiram injustiçadas, né, e que ninguém gosta de se sentir injustiçado, pedir desculpas, dizer que ela estava gostando de conhecer as novas colegas e que ela se sentiu muito mal com toda essa situação que machucou ela e que ela gostaria de reconstruir isso, de começar de novo, alguma coisa nesse sentido. O problema é que ela estava muito ativada, porque ela realmente foi muito inadequada. E ela estava sendo rejeitada por um motivo muito sério para a época. Né? E ela já era hostilizada antes. Então, se ela... né? E assim, ela já tinha aprendido que quando ela tinha que pedir desculpa, era só dar uma hipercompensada e uma dramatizada meio histriônica que funcionava. Então, assim, a gente teria que trabalhar muito isso, para ela não sair feito uma doida histriônica. E ela tem um pezinho meio lá, né? Então, para ela não sair feito uma histriônica, pedindo, pelo amor de Deus, me desculpa, como eu errei, eu não quis fazer mal a você e não sei o que lá. Mas, ao mesmo tempo, ela
a gente teria que trabalhar para que ela tivesse a certeza de um acolhimento, né? Porque assim, já é um experimento comportamental, de certa forma. E aí a gente precisa controlar isso, porque o meio é hostil, entendeu? Não é um meio tranquilo. Se eu exponho ela, né, ensino ela tudo que eu sei sobre assertividade, reparação e tudo mais, ela chega lá e ela é humilhada, vai ser péssimo. Então, assim, é uma sinuca de bico, é resolução de problemas, é o que é menos pior, né? É o que é menos pior. Mas, enfim. Eu pensei dela pegar o acolhimento que ela já tem no momento, porque ela tem a Diana, Sim. tem esse Matthew, e tá começando a ter a Marilla, né? Só que com essa situação, ficou meio, não sei, abalada, né? A relação. Mas talvez se levar isso para Diana, que aparentemente parece ser muito amiga dela. Não adianta ela levar para Diana, tem que levar para a mãe da Diana. Porque a filha é totalmente controlada pela mãe. É uma época, gente, isso deve ser 1910. Eu não sei que época não sei. Tá. Tipo, 1910, uma coisa assim. Assim, tudo, né? Não tinha luz, era tudo em vela. Não sei nem se em 1910 tinha luz. Se bem que lá era o interior também, né? Não sei. Mas, ó, aqui a Jaqueline falou: eu olharia também para a regulação emocional, porque ela tem tantos momentos em que ela suprime emoções e alguns momentos ela tem rompantes. É verdade, Jaque, é verdade. Ela realmente tem que aprender a regular, porque quando ela está com muita raiva, ou quando ela está muito triste, ela afasta todo mundo, né? Mas ela não consegue comunicar de uma forma assertiva sobre essa emoção, né? Olha ela aí, ligou a câmerazinha. A Ana Paula perguntou assim: estaria a questão de orientação na escola e aos pais sobre adoção, etc. Acho que sim, acho que cabe um trabalho grande. A sorte é que a Marilla, apesar de ter chegado super rígida, ela tem se mostrado maravilhosa. Porque depois disso, ela me contou que ela chegou em casa e o Matthew falou a mesma coisa que eu tinha falado para ela, e aí caiu a ficha dela. Então, ela defendeu a outra indo. Então, ela defendeu a Anne, né, para as outras mães e tudo mais, que a Anne era só uma criança, que ela tinha passado por muitas situações abusivas e tudo mais. Viu? A terapia aqui, ó, pode me indicar, tá vendo? Sinistra. Sinistra. Então, acho que isso vale sim, né? Alguma dúvida, gente? Eu tenho uma dúvida, Jack. Diga. Posso tirar? Pode. Tu falou que optou por começar lá pela questão da supressão emocional, que tu viu como o que estava sendo mais prejudicial no momento, né? E não a hipercompensação, assim. Se não tivesse essa questão da supressão emocional, eu tô tentando já pegar um ganchinho aqui, pensando numa paciente minha que é super hipercompensação, assim, dessa idade, né, 14 anos, e super pezinho na histriônica mesmo, sabe? E é, inclusive, uma das queixas da família, então me lembrou muito, inclusive, a mãe, né, essa coisa de achar tudo muito excessivo, assim. Então, aí eu queria saber como é que tu conduziria se tu fosse focar na questão da hipercompensação. Como focar nisso sem ser invalidante, assim, no sentido do... Então, sabe? nesse caso dela, nem cabe, porque ela está numa sociedade que é hostil. Se ela não se mostrar útil, se ela não se mostrar valiosa de alguma forma, ela vai ser rejeitada real. Então, nesse momento, apesar da gente saber que isso está em função da crença, essa crença também está alinhada com o contexto. Então, é algo adaptativo nesse momento, né? Mas a supressão, né, do jeito que ela estava fazendo, até tanto que veio a situação da escola, aí a gente viu que era demais. Né? Então, assim, é tudo uma questão de contexto. Isso está sendo prejudicial agora ou isso está alinhado com o contexto, nesse momento está adaptativo? Porque não tem essa da estratégia ser boa ou ruim, tem a ver com para que serve e em que contexto. Tá? Que senão, a evitação é ruim. Aí, mas a gente vai olhar lá, pô, luta e fuga. A gente aprendeu isso
né? O homem das cavernas sente medo, luta e fuga. A gente está aqui por causa da luta e da fuga, hipercompensação e evitação. Como é que a gente vai dizer que isso é ruim, gente? Não é, é bom. Depende do contexto. Então, eu faria uma análise funcional. Jessie, fiquei com uma dúvida. Hum. Em relação ao ambiente e como fazer estratégias para que a Anne consiga ter relações saudáveis, porque a gente percebe que ela é muito intensa e às vezes ela acaba afastando as pessoas e ela tem essa necessidade de vínculos, só que ela quer tanto que afasta. Então, como é que a gente conseguiria ajudar e trabalhar com ela, sabendo o ambiente que muitas vezes a rejeita, de fato? Ela oscila, né? Horas ela é muito intensa. Quando ela sente brecha, ela é muito intensa. Quando ela acha que tem que conquistar alguém, que o ambiente é mais ou menos seguro, ela é muito intensa. Seja de verdade, seja quando ela tem que atuar, porque ela também atua com a mesma intensidade, né? Mas quando ela se sente, assim, dependendo do contexto, ela fica super passiva, ela fica super acuada. O que vocês acham, gente, que pode ajudar ela a regular isso? Ninguém tem pistas? É clássico. Acho que ela perceber, ela perceber quais são as consequências do que ela faz. Então, tipo, se ela faz tal coisa, as pessoas se afastam. Se ela faz tal coisa. Pode falar. Eu treino de habilidades sociais. Isso aí, porque a habilidade social não é só você aprender a ser assertiva, ou a fazer crítica, ou a pedir desculpa, ou seja lá o que for. É quando usar. Professora, e no caso dessa fala que ela falou da coleguinha lá com o professor, talvez até uma psicoeducação com a própria Anne de explicar o que seria uma relação. Não sei se para a época caberia, porque ela só tocou na mão e ela falou umas coisas maiores, né? Talvez uma psicoeducação porque ela entender que não é exatamente o que ela entendeu. Não sei se caberia por conta da época. Bom, ela estava fazendo psicoterapia, tem um mix aí de épocas. A gente pode botar uma orientação sexual, sim, né? Por que não? Eu acho que é ótima a sua sugestão. Ótimo. O pessoal está falando aqui no chat. A Lídia falou: acho válido trabalhar a rede de apoio da Anne, considerando essa necessidade de criar conexões fortes. Acho que a Sucena pegou um gancho disso, né? Não sei. Deixa eu ver aqui. Aí a Jaque falou: colocaria no plano de tratamento mais à frente sessão em família com algumas atividades em conjunto para ajudar o fortalecimento. Cadê? Dos vínculos entre eles. Sim, sim, sim. Aí a Rebeca falou: concordo com a Lídia, talvez usar o Matthew de alguma forma, já que ele e a Anne têm uma boa relação, apesar dele ser bem quieto. Sim, fortalecer o vínculo entre eles dois, porque a Marilla estava aprendendo a ser bem acolhedora, né? Mas o Matthew tinha isso já por natureza. Então, talvez fosse mais fácil mesmo. A Patrícia falou treinamento de habilidades sociais. Ih, a galera tá afinadinha, ó. Treinamento de habilidades sociais, legal. E aí? Eu acho que alguém mais quer dar alguma sugestão? Sabe o que eu pode falar? Diga. Eu tenho uma dúvida. Se usar a Princesa Cordélia como alguma ferramenta pode ser útil. O que você sugere? Como assim, alguma ferramenta? Porque ela se espelha muito nessa Princesa Cordélia. Então, muito do que ela vai contar nessas histórias é o que aconteceu com ela, o que ela gostaria que acontecesse, ou o que ela está sentindo. Então, eu não sei se pedir para ela contar mais histórias sobre essa Princesa Cordélia e você participar da história também seria útil para você conseguir mais entender. Não sei. Eu não sei, porque a Princesa Cordélia... Vou te dizer como é que eu entendo a Princesa Cordélia. Se você entender ela diferente, aí, de repente, a gente se alinha para a gente pensar juntos, tá? Eu entendo a Princesa Cordélia como um movimento de evitação, né? Ela sai da realidade para viver ali a Princesa Cordélia. E a Princesa Cordélia, apesar de ser um movimento de evitação, ela... não sei se o que eu vou falar aqui vai ser esquisito, mas ela é muito hipercompensatória, no sentido de que é uma realidade oposta à realidade da Anne.
ela é o oposto da N, né? Então, assim, o que eu desejaria para a N é que ela se sentisse no meio termo entre ela mesma e a princesa Cordélia. Talvez eu usasse ela num contínuo cognitivo em relação à melhora da N ao longo da terapia. Sendo que a N está bem, né? O negócio é uma questão de parar de alimentar certas crenças, ganhar novas experiências para começar a criar outras crenças. É mais isso que a gente tem que cuidar, porque, mal ou bem, as coisas aconteceram, não era coisa da cabeça dela. Ela avaliava bem as coisas, não tinha distorção cognitiva ali. Né? Então... Entendi. Tava vendo a Princesa Cordélia, como eu não vi a série, então, assim, eu tava vendo mais como uma coisa mais, assim, de que ela, assim, ela gosta, mas não de evitação, de tipo, que ela tava demonstrando tudo pela Princesa Cordélia. Ela era a Princesa Cordélia na fantasia dela. É sempre assim, ela era a Princesa Cordélia, a princesa vivia numa torre, não sei o quê, mas ela era muito amada, ela era muito importante, ela era muito devota, ela era muito tudo. A Anne é bem curiosa, né? É um caso realmente muito rico. Vocês escolheram muito bem. Sabe o que eu senti? Eu senti que eu ia querer trabalhar com terapia do esquema com ela. Porque é uma questão de um trabalho com necessidades emocionais. Sabe? É um trabalho de atendimento às necessidades. Claro que essas técnicas, né, de orientação... Ai, obrigada! Né? Sim, seria a terapia do esquema, teria ali esse atendimento às necessidades, mas toda essa parte de treino de habilidades sociais ia ter que entrar, porque ela não teve isso de mais ninguém. Né? Uma questão de regulação emocional, educação socioafetiva, ela ia ter que receber, porque ela não teve isso de mais ninguém. É aquela coisa da gente pensar em termos de reparentalização, é a gente dar, né, considerando a nossa limitação, aquilo que a gente acha que ela precisa, como se nós fôssemos bons pais, né? E pais educam os filhos. Talvez a gente tivesse que gastar um bom tempo educando-a mesmo, né? Ensinando, se bem que resolução de problemas ela é ótima, talvez ela que ensinasse a gente resolução de problemas, mas tem uma série de outras questões que a gente ia ter sim que educá-la. Mas eu pensava numa linguagem de esquemas, assim, ia ser até mais fácil de trabalhar. Eu não sou muito familiarizada ainda com a terapia do esquema, eu não pensei muito nisso. Eu pensei assim, que como agora, né, que você falou assim, ela tem uma habilidade, sim, de resolução de problemas. Talvez conseguisse linkar com aquela técnica de, acho que se eu não me engano, chama Olhando pela Sacada, uma coisa assim, eu vi nos primeiros módulos da pós, que ela imaginasse esse problema com alguém parecido, como que ela solucionaria. Porque aí, como ela já tem essa habilidade de solução de problemas, só que quando é com ela, ela fica muito imersa no sentimento, né, naquela euforia sentimental, talvez isso turbe a visão dela. Uma ACT, né, ela ia se beneficiar bastante de estratégias de difusão cognitiva, que é isso que você está falando, né, de fazer essa difusão mesmo. Concordo com você, muito boa sacada. Acho que vai ser ótimo. Né? Olha quanta coisa que a gente pode fazer sem protocolo, tá, gente? Só com trabalho personalizado de caso. Se você tem a conceituação, você tem tudo. É claro que tem que ter uma caixa de ferramentas também. Né? Jéssica, até onde você assistiu a série quando você pensaria em uma possível alta para ela? No final da primeira temporada eu já teria dado alta para ela. Porque a Marilla, ela se tornou uma ótima cuidadora, defende a Anne, não cai mais nessa coisa de culpabilizar a menina. O Matthew também, ela provou o valor dela, né, ali para a comunidade dela. Tem ainda alguma outra questão da adolescência, né? Em relação aos meninos e tudo mais. Aí a gente talvez entrasse numa segunda fase, nessa questão dela se achar feia, dela achar que o cabelo dela é uma sentença de morrer sozinha, né? De não se casar, que ela é ruiva e lá naquela cultura dela lá, ser ruiva é horrível, né? Dela ser magra, sardenta, feia. Acho que a gente iria mais por esse lado, porque em relação a pertencimento, que era o maior problema,
né, as demandas foram sendo supridas e não tem muito o que fazer para acelerar, né? As coisas têm que acontecer num tempo até para ela conseguir assimilar. Então, acho que iria por aí. Mas ela, no final da primeira temporada, já está ótima. Jess, Oi. seria válido, por exemplo, voltar nessas questões passadas dela e entender um pouco mais sobre como isso tudo atravessou? Porque, por exemplo, o abandono afetivo dela vem desde a morte dos pais, né? Bem lá atrás, e uma série de acontecimentos que só perpetuou isso. Você trabalharia? Só se fosse preciso. Como ela foi mostrando uma adaptação legal e a família começou a atender as necessidades emocionais dela, eu não abriria uma coisa assim tão dolorosa, tão difícil, que é tipo uma caixinha de Pandora, né? É tipo, quando a gente começa a estudar terapia do esquema, a gente vê isso. Ah, é ótimo, a gente volta nessas questões iniciais, faz imagem mental, né? Faz cadeira transformacional, é incrível, maravilhoso, mas isso tem que ser indicado. Se a pessoa está funcional, né? Se a gente não está vendo nenhum tipo de comprometimento na personalidade a ponto de causar sofrimento ou prejuízo, ó, lembrando do que faz a gente ter um problema, né? Um transtorno. Né? Eu não mexeria nisso não, porque pode gerar mais sofrimento. Faz parte da história dela, ela foi uma criança abandonada. Ela foi uma criança realmente muito rejeitada. Né? Mas a gente não sabe como é que ela vai lidar com isso. Eu não tenho por que forçar essa volta lá atrás para poder futucar sem saber direito nem com que propósito, né? Se ela está funcionando bem. Agora, se lá na frente ela de repente adulta, vamos supor que a Marilla morre, o Matthew morre, ela fica ali super disfuncional e tudo mais, aí vai valer a pena, entendeu? É tudo uma questão de uma avaliação. O pessoal está falando bastante aqui no chat. N não cabe num protocolo, também acho que não. Fiquei pensando que as ideias de inadequação e de rejeição nela são muito fortes. Tentar trabalhar uma aceitação de quem ela é, podendo errar e trabalhar em cima de mudança e aceitação, validação e acolhimento. Bia, eu tenho a impressão de que ela faria isso numa boa se a realidade dela acompanhasse, se fosse menos hostil. O negócio é que eu tenho para mim que o meio dela era extremamente hostil. Acho que ela aceita quem ela é. Quando ela começa a receber as coisas, ela aceita quem ela é. Ela não sei se ela... Mas acho que a aceitação é sempre bom. Né? A Rebeca falou, em relação a utilizar treinamento de habilidades sociais, também poderia ser útil com a própria Marilla? Sim, sim. Mas a Marilla destravou bastante depois do pedido de desculpas. Né? Aí é uma questão da gente avaliar a necessidade, de acordo com a demanda, do contexto e tudo mais. Essa mudança da Marilla foi espontânea? Foi, sim. Foi ela começar a conviver com a Anne, começar a conhecer a Anne melhor e deixar. A Marilla era evitativona, assim, ó. Era rígida, tudo do jeito assim certo. Ela falava que os pais dela eram de poucas palavras, né? Que ela não pode lamentar uma coisa que Deus fez, que foi tirar os pais dela. Então, ela sempre olhando muito para frente. O que é certo, o que é errado, né? Até a Anne entrar e ela vê que a coisa é um pouquinho diferente. Né? O negócio dessa história é que é uma história de superação o tempo inteiro. Entende? Eu não sei quantos aqui assistiram, mas é uma história de a Anne se provar digna o tempo inteiro. Ela sofre e se prova, sofre e se prova, sofre e se prova. É cansativo até. Toda hora vem mais alguma coisa para fazer a garota sofrer. Pô, sabe? E aí ela tem que provar o valor dela, né? De como ela aprendeu habilidades incríveis sendo órfã. Mas tem umas sacadas muito sensíveis também. Tem um menino que depois até se torna par romântico dela, perde o pai, ela
tenta consolá-lo sem um pingo de empatia, né? E aí ele dá um fora nela, ela demora um tempo até se dar conta, caraca, eu não tive empatia nenhuma, que pessoa horrível que eu sou, e não sei o quê. Então ela vai aprendendo essa coisa também, né? Aos poucos. Então tem... É muito bonitinha a série, só acho ela meio cansativa nessa parte das provações que a menina passa, assim, é até doloroso, porque é uma atrás da outra. Melhora, fica ruim, melhora, fica ruim, melhora, fica ruim. Não tem nenhum respiro. E aí, gente, o que vocês acharam da nossa conversa? Acho que estamos chegando ao fim. Nossa, eu fiquei até com vontade de assistir agora o episódio da temporada. Eu usei os 4 primeiros. Se você quiser assistir, são os 4 primeiros. Aí depois você me conta se você entendeu alguma coisa diferente. Que cada um pode pegar uma sacada diferente do outro, né? A Juliane está se despedindo. Você assistiu as outras temporadas, Jéssica? Ou a princípio a primeira? Ainda não. Depois, eu até descobri que eu comecei a assistir a segunda no passado, mas eu não terminei. Se prepara que vem lágrimas, viu? Estou preparada, pesquisando as fotos para botar nos slides, eu já vi que muita coisa aconteceu. Nossa, muito, muito mesmo. Bom, então, gente, muito obrigada pelo feedback. Foi muito legal estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz com a presença de vocês, com a participação de vocês também, porque sem a participação fica muito chato, né? E a gente vai se vendo por aí. Vou continuar produzindo conteúdo. Chame os amigos. Agora, para depois do carnaval, devemos lançar um cronograma de cursos da ação. Será que a gente consegue tirar uma foto com todo mundo? A gente está gravando, hein? Nossa, tem muita gente. Tem 3 abas. Querem tirar um print? A gente tira um print. Deixa eu só tirar o negócio aqui. Quem puder ligar a câmera, vai ser legal. Que eu acho justo. Vou tirar, hein? 1, 2, 3 e já. Ei! Ah, chegou mais gente. Espera aí, tirar outro. Gente, tira aí também, sabe por quê? Porque cada tela vai vir diferente. Aí me manda, por favor. Nossa, quanta gente. Muito legal, muito legal. Obrigada, pessoal. Então, a gente se vê por aí. Fiquem à vontade para me chamar no direct, para dar sugestão, para criar ideias. Eu gosto dessa troca, tá bom? Então, ó, beijão. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, Jessie. De nada. Tchau, Jessie. Obrigada. Boa noite, gente. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Jessie. Obrigada.